Olá, pessoal. A gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast E Agora Jung. O tema da vez é relacionamentos abusivos. Infelizmente, um tema bastante presente nas nossas vidas. E eu não sei até que medida não tem até um componente. A gente vai aqui ampliar bastante o papo. Estamos eu, né, Wagner Borges, sou analista em informação pelo IGEP. Tenho já uma pós em Jung, uma especialização em Jung, fiz uma em psicossomática, agora estou fazendo em arte terapia, sou jornalista de formação. Temos também a Paula Bernardi, né, advogada de formação, membro analista em formação, assim como eu, no IGEP, tem a pós em Jung, está fazendo psicologia e também está cursando psicossomática. E temos ainda a Flau Góes, que também é formada, já especializada em Jung, tem especialidade, fazendo especial, terminando, né, Flau, especialização em arte terapia, falta pouquinho, e, Isso, e também, acho que psicologia, né? isso, sou psicóloga. Exatamente, é psicóloga. Enfim, estamos todos aqui para bater um papo sobre esse tema que a gente vai ampliar, vai tentar entender melhor sobre vários prismas, né? E aquilo, a gente geralmente traz aquela visão junguiana, ou a visão junguiana que é justamente uma visão que procura mostrar como tudo isso, de alguma maneira, nos habita, tanto o abusado quanto o abusador, enfim. Vamos bater um papo sobre isso. Então, eu queria passar para vocês a palavra, né, para entrar no tema propriamente dito. E, enfim, fiquem à vontade para começar, a gente começar a explorar o tema. Olá, pessoal, um prazer estar aqui. Oi, Wagner, oi, Paulinha. Estamos aqui falando sobre esse tema, relacionamentos abusivos, que é um tema muito recorrente na clínica, que a gente vê, a gente atende bastante. E trazer esse tema, a gente pode trazer um pouquinho essas duas palavrinhas mágicas, poder e impotência. Né? Quanto um quer determinar o poder na relação e o quanto o outro entra nesse jogo com a impotência de acreditar não ser capaz de algumas coisas e que o outro possa suprir essa necessidade, né, na pessoa. E então a gente pode permear com algumas emoções, como o medo nessa relação, a insegurança e, muitas vezes, a falta de autoestima, tanto de um quanto de outro. Quando em uma relação o determinante é o poder, o amor sai fora. E o tipo de relação com uma intimidade maior, uma relação saudável, ela é o outro lado da moeda, passa pelo amor e não pelo poder. Então, a gente vê, muitas vezes, na vítima de uma relação abusiva, uma identificação com esse agressor, uma identificação com esse poder. Pode até ser um mecanismo de defesa. Muitas vezes, passando pelo autoconhecimento, pode observar esse mecanismo de defesa que foi estabelecido lá atrás, muitas vezes na infância, com os relacionamentos parentais, né? Então, isso é muito forte. Então, é profundo a necessidade desse autoconhecimento para estabelecer uma autoestima, né? Se olhar de uma maneira mais com compaixão e ter essa estima própria. Porque eu estou delegando, eu estou me achando impotente, delegando o poder a outra pessoa. Né? O que você acha disso, Paulinha? O que você achou? Oi, gente, tudo bem? Achei muito legal o que você trouxe sobre o amor e o poder. O Jung traz isso, né? Que um seria a sombra do outro. A sombra do amor não seria o ódio, mas o poder. E aí eu não pude deixar de lembrar, muito embora não fale expressivamente sobre relacionamentos amorosos, mas aquele livrinho, né? O Abuso do Poder na Psicoterapia, no Magistério, no Sacerdócio, enfim. Do Adolfo Guggenbaum Craig, que fala justamente sobre isso, que fala sobre esse dimensionamento de onde existe uma hierarquia, inevitavelmente alguém vai ocupar uma posição de poder.
né? E quando a gente pensa, por exemplo, num relacionamento afetivo, amoroso, não deveria existir essa hierarquia, né? Duas pessoas deveriam ocupar o mesmo lugar. Mas mesmo numa relação onde existe uma hierarquia, por exemplo, uma relação parental, a gente precisa olhar com carinho para isso, né? Então, como pode existir uma disfuncionalidade dentro de uma família? Então, quando eu exerço algum tipo de poder sobre outra pessoa, ainda que seja uma criança, e não há amorosidade nisso, a gente pode estar falando de uma relação de abuso. Lembrando que a relação de abuso não é a única forma de estabelecer uma relação, né? Existem relações de uso, relações comerciais. Como que a gente define o abuso? Acho que é importante a gente definir isso para as pessoas que estão passando por isso poderem nomear também. Na clínica é muito comum a gente ver pessoas que nem percebem o grau do abuso que estão sofrendo. Então, primeiro elas têm a privacidade minada, a autoestima, elas passam a duvidar de si mesmas, elas passam a se perguntar se aquilo de fato aconteceu. Então, assim, parece que o evento é tão traumático, tão expressivo dentro das situações, que fica impossível determinar aquilo como um abuso, né? Eu acho que toda a vida humana é permeada de relacionamento. Então, claro, a gente está falando de relacionamentos amorosos, de família, mas vamos pensar, né? A gente tem outras esferas de relação. A gente tem relação cliente profissional, a gente tem relação de trabalho. Então, o abuso permeia muitos espaços. E às vezes a gente se sente incapacitado de nomear isso. Eu queria ouvir você, Wagner, sobre isso. Pois é, eu acho interessante tudo que a gente trouxe, né? Tem uma questão que eu acho que é muito comum em todos os ambientes, inclusive no meio junguiano. Eu fui até a fonte, né, desse trecho do Jung, que está no Psicologia do Inconsciente, parágrafo 7 e 8, em que ele diz, e é interessante trazer sobre a questão do amor e do poder, e a gente vai falar. E quando a gente fala em amor, gente, a gente fala de amor no sentido erótico, no sentido de eros, mas não de eros de relacionamento sexual, de eros primordial, que é o Deus que move o ser humano para os vínculos, para os amores de todas as naturezas e todas as ordens. Não é um único tipo de amor. Então é por isso que a Paulinha traz essa perspectiva, que tem dois eros, tá? Tem o filho de Ares com Afrodite, que é especificamente mais relacionado a relacionamentos amorosos, e tem o eros primordial, que é o princípio do amor universal, digamos assim, né? Se a gente fosse traduzir. E aí Jung escreve, né? Onde impera o amor, não existe vontade de poder, e onde o poder tem precedência, aí falta o amor. Um é a sombra do outro. Quem se encontra no ponto de vista de Eros procura o contrário, que o compensa na vontade de poder. Mas quem põe a tônica no poder compensa-o com Eros. Ou seja, olha que interessante, pegando lá o gancho do que a disse a Flau lá atrás. O amor, em grande medida, a partir desse raciocínio do Jung, vai atrair uma desproporcionalidade de poder. Entrega demais em termos de vínculo. Não por acaso existe aquela organização, né, Flávia? Mulheres que amam demais, alguma coisa, né? E o que o Valdemar costuma falar, o Valdemar do IGEP costuma falar, devia se chamar mulheres que se amam de menos, porque também é uma forma de olhar, né? Mas como o amor é doação, né? A maior demonstração de amor, teoricamente, seria o perdão, e etimologicamente, perdão vem de perdonar, e que é doar o máximo, né? Então, como o amor é doação, geralmente está relacionado ao outro. Então, é inevitável que, na base de qualquer relacionamento abusivo, sob o meu ponto de vista, haja uma desproporção, né? Haja uma unilateralidade, tanto de uma parte quanto do outro. Então, quando a Paulinha traz o que é o abuso, vamos definir o abuso, é complicado definir o abuso, porque quando a gente pensa em psicologia analítica, a gente pensa em experiência psíquica como a realidade que vale. Então, cada qual tem a sua própria, embora a gente não possa relativizar tanto assim as questões. Tem coisas que são evidentes e estão previstas em lei, e aí a Paulinha, como boa advogada, vai virar lá, peraí, Wagner, isso aqui não é aceitável, não vamos relativizar tudo, né? Senão a gente fica muito no campo filosófico e se perde na brincadeira. Mas há muitos momentos, sim, em que uma pessoa que é uma bola dividida, né? Você não vai conseguir saber ao certo se há realmente um abuso ou não, mas a pessoa pode se sentir abusada. É muito comum alguém muito norteado pelo poder se sentir facilmente abusado. E aí, como é que a gente vai definir isso, né?
gente vai fazer uma reflexão. Nós, no campo, como analistas, quando a pessoa chega na clínica, você vai falar, peraí, será? Agora, é muito comum que, em contrapartida, alguém muito doado, né, que se doe muito, não perceba o quão abusado está sendo. E aí você vai fazer o contraponto, né? A gente é toda hora uma sombrinha ali do analisando, né? E a ideia não é dizer para ele que ele está sendo abusado, é trazer a reflexão, trazer a questão para o campo reflexivo, porque a ideia é justamente encontrar esse ponto de equilíbrio. E isso tudo passa, no fundo, pelo que o Cláudio disse lá no começo, tem toda uma história de vida em cada um desses indivíduos, né? E é isso que vai ser carregado. Não é raro que essas pessoas muito dedicadas ao amor tenham passado por uma falta de. Então, o que elas fazem? Elas buscam essa compensação, entregando de tudo na expectativa de que elas recebam de volta. E como um é a sombra do outro, ninguém dá amor só querendo doar. Tem uma expectativa em receber novamente. E o camarada que quer o poder, ele quer o poder porque, no fundo, ele ama tanto que ele não sabe lidar com aquele amor gigante que ele nutre pelo outro e morre de medo do que pode acontecer se ele se entregar para aquilo, que ele quer pegar tudo, porque, afinal de contas, como é que eu não vou ter nada daquele a quem eu me entrego por inteiro? Você percebe? E aí a gente vai para dentro do que importa na minha concepção, que é a relação consigo mesmo. Como é que eu estou me relacionando com o meu poderoso e com o meu amoroso? Né? Como é que eu estou contemplando os dois nesse diálogo íntimo? Porque é a melhor maneira que eu tenho de chegar ao meio termo, né? Inclusive, eu estou escrevendo agora, já quase finalizado, um artigo sobre o amor. Eu trago esse trecho do Jung, trago outras reflexões. Mas falo especificamente ou mais dedicadamente ao amor, né? E é evidente que entra a reflexão sobre poder e amor. Mas, enfim, eu achei legal tudo que vocês trouxeram e acho bacana a gente tentar trazer um pouquinho dessa briga íntima, né? Porque eu acho que antes de qualquer coisa, existe aí uma questão de amor próprio. Tanto o abusador quanto o abusado se amam um pouco. E não é raro que o abusador tenha sido, em alguma medida, ao longo da vida, e geralmente no período em que ele mais precisava de amor, abusado. E aí existe um movimento que a gente chama de contrafóbico. Qual que é o movimento contrafóbico? Puta, é igual a historinha, né, da criança que tem medo de lobisomem. Aí um dia ela vira pro pai e fala, já sei, não tenho mais medo, pai, acabou meu medo. Por quê? Eu sou lobisomem. Né? Aí é com Grave, vocês. é grave. A gente percebe a gente falou um pouquinho, né, do amor, do poder, desse contraponto, e percebe que na própria relação, seja ela como for, há um controle excessivo, né, uma supervigilância o tempo inteiro. E ninguém se coloca na mesa. Eu sou assim, eu sou essas vulnerabilidades. Então ficam máscaras de um querendo dominar o outro, porque sim, a vítima também quer dominar. É uma manipulação. Eu te agrado, eu aceito tudo que você me traz, para quê? Para que você me dê de volta o amor, para que você me trate bem, porque muitas vezes eu nunca fui tratada, então eu espero isso de você. Eu te dou esse poder. Então você tem que me dar o que falta aqui. Então, é isso que o Wagner falou, é uma falta de relação consigo mesmo. Nenhum tipo de relação pode ser maior do que a relação consigo. Como eu me relaciono comigo mesmo. E até a própria escolha. Às vezes, escolher estar num trabalho que está se sentindo abusado, às vezes numa relação amorosa, ou relações parentais, enfim, não importa. Às vezes eu escolho estar nessa posição, né? Então, não pode esquecer isso e perceber que a gente se aprofundando de uma forma dinâmica, numa forma entender um pouco essa psique, como ela funciona, a gente chega que essa relação consigo mesmo é muito abusiva, muitas vezes. Existe esse agressor interno. Então, é isso que é muito forte. E vira uma dança macabra. Eu controlo para ter poder,
eu controlo para dar esse poder, né? Então fica... E geralmente, a pessoa que é dita nessa dança macabra de vítima, ela vai se distanciando cada vez mais de si mesma. E o agressor também, porque entra nessa dança e ele também não está se relacionando consigo. Então, temos aí muito, como eu falei, muita insegurança, muito medo, muita baixa autoestima, muito... É um ciclo, né? É um ciclo de abuso, que um vai ferindo o outro cada vez mais. Isso é legal, né, Flau, para a gente pensar nesses relacionamentos, especialmente quando eles são cíclicos, e não é incomum a gente ver uma pessoa falando, nossa, mas eu já vivi tantos relacionamentos abusivos, e o Jung vai falar exatamente isso, né, quando o ciclo se repete muitas vezes, é porque a gente precisa olhar para alguma coisa que está acontecendo para poder romper com esse cenário. E quando a gente pensa nisso, eu lembrei aqui de uma frase do Lacan, psicanalista, falando que nós somos seres desejantes e, portanto, faltantes. E como a gente foi criado, né, num mundo onde a gente foi ensinado que a gente precisa procurar a nossa metade da laranja, como se a gente não fosse completo, né, como se a gente projetasse no outro essa expectativa de tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu preciso vai ser nutrido por uma única pessoa. Então, seja essa figura uma figura de mãe, de pai, de relacionamento amoroso, né? Porque qualquer pessoa, eu posso projetar essa relação em qualquer figura, né? Ou em muitas figuras, mas o ponto todo é, a gente, quando se relaciona com outra pessoa, passa por um aspecto de projetar no início, as melhores coisas sobre nós, né? Coisas que a gente não tem e gostaria de ter, coisas que a gente gosta na gente mesmo, que a gente acredita que o outro tenha, e a gente acaba escondendo um pouco esse aspecto sombrio, né? Você falou sobre o controle e o contra-controle. Então, como eu também controlo pelo aspecto do vitimismo, mas mais do que isso, eu acho que tem uma questão do quando eu me coloco numa posição de doação, existe ali uma vileza do se eu der muito, eu não vou ser abandonado, quase como um contrato estabelecido entre as partes, em que se cada um cumprir direitinho à risca aquilo que combinou, a gente não vai se abandonar. E aí isso começa a gerar uma situação insustentável. Daí vem a ideia das mulheres que amam demais, mas não só mulheres, gente. Acho que a gente vive no século XXI, tem homens que amam demais e que se amam de menos também, como o Wagner falou. Eu gosto muito de trocar aqui no podcast do E Agora Jung, porque a gente vai ampliando, e aí parece, num primeiro momento, que a gente discorda, mas eu acho que faz parte da construção do conhecimento, né? Concordar não necessariamente é uma ideia boa, e eu gosto muito de trocar com o Wagner, especialmente, porque é isso, eu falo alguma coisa, ele fala, não, ok, entendi, mas acho que tem mais uma coisa, e eu acho que isso vai construindo um lugar legal para a gente dialogar, né? Eu acho que um espaço de relacionamento saudável é esse, onde existe espaço para o diálogo, porque se não existe, a gente está minando um cerne de um relacionamento íntimo, nesse caso de dois colegas, mas que pode ser expandido para qualquer relação. Inclusive, Paulinha, pegando o gancho do que você falou, né? A gente muitas vezes busca a panela que nos cubra, né? E tal, e que talvez a gente seja completo. Eu acho, sinceramente, como pretensamente poeta e fã do Vinícius, que é impossível ser feliz sozinho. De fato, a gente precisa, não falando aqui de um relacionamento romântico necessariamente, mas de relacionamentos. Me vem que. Só que aí entra uma questão que até foi tema recente de uma aula de psicopatologia simbólica da nossa Jaque Salvador, que é a questão porque tem muito a ver com dependência, essa questão de abuso e abusador. De a gente perceber que nós somos, como diz o Valdemar, para ser autonomia nada mais é do que poder escolher com quem estabelecerei vínculos de dependência. Mas a independência é inevitável, a gente precisa do outro. Né? O maior fator de risco para a psicose, para a loucura, é a solidão.
A gente não pode negligenciar isso, a gente não pode se sentir. É importante estar só, às vezes, suportar a solidão, viver uma vida solitária, faz parte, porque em alguns momentos nós vamos estar. E aí é que a gente testa o nosso amor próprio, a gente trabalha com o nosso amor próprio. Mas mesmo assim, é amar-se a si mesmo, você buscar multiplicar os seus vínculos. Então, você não se recentrar única e exclusivamente no vínculo com as pessoas que você ama na sua família, mas você também consolidar as relações que você estabelece com seus amigos, em diversos ambientes, ambientes profissionais, seja no ambiente acadêmico, em qualquer outro lugar. É fundamental que você tenha os seus romances, o seu romance, e que ele também seja uma parte importante disso. Enfim, é importante multiplicar as relações. Por quê? Porque ao multiplicar as relações, você não se torna dependente de uma só coisa. O que geralmente acontece nas relações de abuso? O abusado está praticamente, unicamente vinculado ao par dele, ao abusador. Ele não tem mais ninguém. Tanto que o fim desse relacionamento é praticamente o fim do mundo. Porque há tudo para ser descoberto ainda. Há um monte de ponte para ser restabelecida, né? Ponte com família, ponte com amigo, ponte aqui, uma nova carreira para ser construída. E a mesma coisa vale para o camarada que é abusador. Por quê? Porque, no fundo, se ele está tão norteado pelo poder, ele teme absurdamente esse amor que pulsa dentro dele e ele dificilmente conseguiu estabelecer relações, de novo, eróticas, no sentido que eu coloquei no início, com o mundo. Ele está estabelecendo relações de poder com o mundo. E ninguém está com ele porque gosta dele, provavelmente. As pessoas estão com ele por interesse. Então, esse camarada é extremamente solitário. Não é incomum que o abusador muitas vezes esteja associado ao quê? Ao uso de alguma substância química mesmo. O abusador geralmente ou bebe demais ou faz alguma outra coisa. É muito comum que isso aconteça. Né? Eu acho que não tem muito como fugir, né, dessa questão do vínculo de dependência. A gente talvez tenha que aceitar, né? É curioso, pensando na lógica da vacina, né? Pô, vacina contra a Covid é o próprio vírus. O antifídico contra o veneno da cobra é o próprio veneno da cobra. E aí entra a solução para a dependência de alguma coisa, né? A dependência de um relacionamento é qual? A dependência, mas múltiplas dependências. Interessante trazer isso aqui, parafraseando a aula do Ajax, eu acho que cabe, né? O relacionamento abuso e abusado tem muito a ver, na minha visão, com uma dependência, né? Isso, é importante você trazer isso. E você trouxe também o isolamento. O quanto existe essa arma de poder, que é o isolamento. Eu isolo, porque a vítima não troca ideias, não fala sobre a relação. Isso a deixa isolada. E presa isolada fica mais fácil. Outra coisa, a baixa autoestima, ela também é alimentada. Nessa dança macabra que eu falei, ela também é alimentada. Uma pessoa com uma autoestima não fica com um agressor, né? Diz não, coloca seus limites. Então, é importante perceber essas armas de manipulação, de controle, que muitas vezes é usada pelo abusador. E a gente escuta muito isso, né? Em entrevistas, na própria clínica, a gente vê muito isso. Também outra arma é a culpabilização. Tudo é culpa da vítima. E aí ela fica no esquema de tentar arrumar a casa o tempo inteiro, digamos assim. Arrumar a casa desse relacionamento. E nunca vai conseguir, porque as regras elas mudam. Para que o agressor tenha poder, as regras vão mudando. Então, nunca vai ter harmonia nessa relação. Não é feita para a harmonia. E o medo, a insegurança. Então, a gente vê muitas consequências psicológicas disso. Vem ansiedade, medo, insegurança cada vez maior, a baixa autoestima cada vez mais baixa, esse isolamento social de uma troca com as outras pessoas, com pessoas que possam proteger, que possam tirar desse lugar.
Enfim, e um sentimento sempre de culpa. Estou sempre culpada. Como as regras vão mudando, a culpa é minha e eu vou tentando organizar. Quando eu estou chegando aqui, né, desorganizou de novo porque as regras mudaram. Esse é o esquema de relacionamento. Ou seja, se a pessoa se distancia cada vez mais, tanto um quanto o outro, né, de si mesmo. E são coisas assim que a gente possa falar de perguntas básicas, né, dentro de qualquer tipo de relação. Eu estou podendo ser quem eu sou aqui, nesta relação, neste lugar? Como é que eu estou sendo acolhida nesse lugar, nesta relação? Eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo, está sendo positivo, está sendo harmonioso ou não? Quais os tipos de reflexões que eu posso ter em qualquer tipo de relação? Em qualquer... Desculpa interromper, você usou uma palavra muito boa, só para falar, desenvolver. Desenvolver. Desenvolver é o quê? É o contrário de envolver. Se eu não posso, dentro de uma relação, me desenvolver e escolher me envolver depois, ou seja, uma vez uma terapeuta minha falou o seguinte, falou assim, eu ali na 14, 15 anos, começando a me abrir para o amor, cheio de inseguranças e tal, e frustrando, e chorando, e passando nervoso com aquelas paixões frustradas e tal. E aí ela veio e falou para mim, e é claro que vem aquela necessidade de poder, de controlar aquilo, porque eu não quero que aquilo escape das minhas mãos e tal. Ela virou para mim e falou assim, Wagner, você já segurou areia? Eu falei, já segurei areia. Você pegou areia na mão, e como é que foi? Você segurou mais areia quando você apertou a areia ou quando você deixou a areia assim? Quando eu segurei mais areia, quando eu deixei a mão assim, palmada para cima, como se estivesse entregando alguma coisa. Ela falou, pois é, o amor é que nem areia. Porque é isso. É você poder se desenvolver. Se você quiser se desenvolver, você se desenvolve. Só que aí você escolhe ficar lá. Se você escolher ir embora, você escolhe. Agora, como tem maturidade para ficar com a mão assim? Não... Se eu disser para você que eu nunca... Mentira. Mentira, é impossível você não querer segurar. Eu duvido que alguém nunca tenha fechado as mãos para dar aquela seguradinha, só que você precisa ter essa consciência, né? De que todo mundo vai querer segurar, só que você é o outro. Então, a beleza do amor é justamente você dar ao outro o direito da escolha. Só que não dá para esquecer que um é a sombra do outro. E nenhum dos dois pode prevalecer. Voltamos. Então, não dá para ficar só assim. Sim. Você tem que dar uma... Opa, peraí. É o jogo. Eu costumo dizer que o amor é um jogo onde o empate é a vitória. Tem que empatar. Você tem que dar um jeito de... Se você vê que você está ganhando, tira o pé e deixa o outro fazer um gol. Só que para chegar nisso... Né, eu preciso... Achei legal essa visão do empate, porque essa visão do empate vai muito de acordo com aquilo que eu estava pensando aqui agora. A gente precisa pensar, eu trouxe alguns aspectos de coisas que a gente pode se questionar nas relações, extremamente válidos. E eu pensei numa coisa, reciprocidade. Você recebe tanto quanto você dá? E aí não vale ser assim, mas eu saio da minha casa para resolver problema para o outro e ele me trouxe um copo d'água. Não, a reciprocidade tem que ter uma certa medida, senão a desmedida torna uma desproporcionalidade na relação. A desproporcionalidade é um abuso. Então, se a gente for pensar numa forma simples, fácil, de definir um abuso, eu diria que é desproporcional. É quando uma pessoa dá demais e a outra dá de menos. E as duas não estão 100% vulneráveis na situação, porque, como a Flau disse, ninguém está sendo ele próprio ou ela própria. Ninguém tem espaço para existir no seu lugar mais frágil com a certeza que não vai ser massacrado por isso. Porque isso é a instituição de um relacionamento abusivo entre o abusador e o abusado. Eu preciso saber que eu preciso me esconder, porque se eu for eu mesma, eu estou à mercê de alguém.
Ao passo que num relacionamento saudável, eu preciso ter a consciência que se eu for eu, no meu lugar mais vulnerável, eu vou ser acolhido naquele lugar e não massacrado. Exatamente. Verdade. E ter essa liberdade, né, de ir e vir, que o Wagner falou, é muito interessante perceber também esse questionamento de liberdade, né, de uma certa liberdade de eu estou escolhendo ficar ou não. E por que eu estou escolhendo ficar? Pelo que a pessoa tem, e às vezes não é algo material, é algo da psique mesmo, algo que me falta muito, o outro tem, sobra. Eu estou ficando pelo que o outro tem ou pelo que o outro é. Ele se mostra nessa relação ou não? Eu acho que são questionamentos importantes nas relações, para que tenhamos cada vez mais relacionamentos saudáveis em todos os ambientes, né, que a gente vai construindo aí diante da vida. Se relacionar é preciso. E saber também o quanto que o medo do abandono me permeia. E entrar em contato com esse medo do abandono. Às vezes eu estou num emprego que eu não estou nem um pouco satisfeita. Mas eu tenho medo de abandonar ou de ser abandonada. Então, são várias questões aí. E o convite, quando a pessoa ela viveu um relacionamento abusivo, saiu desse relacionamento abusivo, são várias reflexões. Esse relacionamento abusivo pode ser uma grande riqueza de autoconhecimento, de se aprofundar no si mesmo. Por que há uma fuga de entrar em contato com tudo que eu sou, com a minha história, com os meus papéis, com a minha essência? Por que existe essa dificuldade de se aproximar cada vez mais desse serzinho que eu sou? Eu acho que é esse convite. Depois, né, que algumas pessoas passam por esses relacionamentos, que muitas vezes destrói a autoestima, né, em termos, e é proporcional, e é de propósito mesmo, que faz parte da dança, mas ela pode florescer novamente, olhando para essa relação que muitas vezes fez tanto mal. É interessante o que você trouxe, né? De alguma maneira a gente volta para aquela lógica de amor e poder, que lembrando, o amor é arquetípico, o poder é arquetípico, ou seja, não temos como nos desvencilhar. A culpa é arquetípica, por isso que ela participa tanto o tempo inteiro e é tão fácil, né? O outro que está sensível, no fundo, não sei nem se conscientemente, mas é um manejando a culpa, a própria é alheia. Uma coisa que a Paulinha falou, e até para a gente ir encaminhando aqui, que eu acho que cabe para a gente ir levando para o fim nosso papo, que a gente já está chegando aí já para mais de 30 minutos, é a questão da fragilidade. É a questão da imperfeição, da fragilidade, quando você não pode se mostrar frágil diante daquele com quem você se relaciona, e, é claro, nem todos os relacionamentos vão dar essa abertura para a gente, todos os relacionamentos que a gente estabelece na vida, nessa multiplicidade de relações, nem todas vão dar para a gente, nós temos um grande problema. E por que nós temos um grande problema se a outra pessoa é tão pouco receptiva a essa fragilidade? Porque ela própria não aceita a fragilidade que é nela. Se a sua fragilidade, muitas vezes a fragilidade incomoda, mas ela não tem coragem de falar, poxa, gente, você vai ficar nesse papel o tempo inteiro? Até quando, né? Usando termos junguianos, esse complexo de vítima vai te dominar, porque tá chato, tal. Mas é uma conversa, uma tentativa, não. Ele, em vez disso, se aproveita da vítima, da fragilidade do outro, né? E espizinha, coloca mais, traz um papel. Tem um ódio carregado, né? Muito comum você ver no abusador um ódio contra aquela fragilidade. Por quê? Por que o cara tem tanto ódio daquela fragilidade? Porque ele está negando a própria fragilidade. Todo abusador é um negador e violento da própria fragilidade. Então a fragilidade do outro incomoda de tal maneira que ele perde as estribeiras, né? Ele perde o controle sobre ele próprio. Ele não quer ver o quão frágil ele já pôde ter sido. O quanto ele é, ele não quer aceitar.
Então, no fim das contas, minha gente, na minha concepção, a gente precisa olhar para a gente. Primeira coisa é a gente cuidar do abusado e do frágil que está dentro da gente. Né? O camarada que tem o abusador. E o abusado é a mesma coisa, eu preciso olhar para esse abusador que há dentro dele, e também, porque ele também olha para esse cara como se ele fosse inferior. Pensando na ideia de funções superiores e inferiores, dos complexos, de onde a gente coloca e situa cada um deles, né? O camarada que é abusado coloca ou situa o poder na inferioridade, na sombra. E aí essa sombra vai vir e vai possuir, de alguma maneira. Seja no papel do outro, ou seja, de alguma maneira, ele próprio, o tempo inteiro, se... Né? Então, da mesma maneira que o abusador não quer ver o frágil, o abusado, no fundo, ele diz não querer ver o abusador, mas no fundo ele está ali o tempo inteiro à mercê disso. Por quê? Porque ele está negando nele próprio que existe um. Então, essa auto-relação é fundamental para que a gente seja o mais saudável possível nas múltiplas relações que tem que estabelecer na vida. Bom, é isso, Paulinha. Manda lá. Isso é bem legal, Wagner. Eu lembrei de novo de uma frase do Jung: tudo aquilo que você nega te domina, aquilo que você aceita te liberta. E acho que isso é extremamente significativo para quem está começando a entender Jung. Eu acho que essa é a frase que exemplifica melhor a teoria, né? Aprender que existem partes em nós que são sombrias, que não são tão agradáveis, que a gente quer esconder embaixo do tapete, que a gente vai para a vida num baile de máscaras, né? E aí ninguém quer usar a verdadeira máscara, né? É difícil aceitar nossa vulnerabilidade, mas numa construção de uma relação saudável, a ideia é que você possa ir gradativamente, claro, ninguém está falando para você pular de cabeça, mas ir gradativamente podendo tirar essas máscaras e entendendo que você é merecedor de afeto, que você é merecedor desse amor nas relações, mesmo sendo quem você é, né? Contemplar a individualidade na relação. Isso faz você uma pessoa importante dentro daquela relação, né? Qualquer que seja ela. Dentro da corporação, você vai mostrar um aspecto mais profissional, dentro de um relacionamento amoroso, você vai mostrar um lado generoso, empático, enfim, o que quer que seja. Dentro da família, você vai mostrar um lado gentil, e assim vai, né? Em todas as relações, de certa forma, a gente mostra pedaços de quem nós somos, mas a gente precisa se desarmando desses aspectos. Eu acho bem importante. Esse é o recado que eu queria deixar para os nossos ouvintes hoje. É isso aí. Flau, quer deixar uma palavrinha? Da minha parte é isso. Acho que a reflexão que a gente traz aqui é, antes de mais nada, a gente olhar para a relação que a gente tem conosco, porque é isso que vai, em grande medida, dizer como será a nossa relação com os outros. Olhar para dentro. Puxa, fiquei incomodado com isso que o camarada disse. Está me atravessando, né? Aquela velha conversa de algo te tocou demais, é porque talvez o que tenha sido dito diga menos sobre o outro do que sobre você mesmo. Então, em síntese, acho que a gente conseguiu ampliar e trazer esse tema à dimensão que ele merece. Cláudio, por favor, encerra para a gente. Pessoal, obrigado, foi um prazer participar. Quero convidá-los todos a seguir a gente, acompanhar a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, né? E também estamos, claro, onde vocês provavelmente estão escutando ou assistindo, no YouTube e no Spotify. Vem com a gente, e é sempre uma satisfação contar com todos vocês. E todos aqui, nós três, somos do IGEP. Se vocês puderem dar um pulo no site do IGEP, vocês têm conteúdo de sobra lá, muitos artigos, vale a pena. Está saindo artigo praticamente toda semana em boa quantidade. É isso. Flau, por favor, encerra para a gente. Obrigado. Adorei estar aqui com vocês, é sempre um prazer, né, essas reflexões sobre esses temas que muitas vezes são polêmicos, e obrigada aí. E coloque seus comentários, né? Como que atravessou, esse tema atravessa vocês? Como que é isso, né? Como que é no dia a dia? Né? Quais os tipos de relações que vocês veem, se sentem mais abusados, enfim. E é isso, agradecer muito a presença de vocês aqui, e estamos aí.